Existe um campo de batalha que não é feito de terra e trincheiras, mas de pensamentos e emoções. É o campo de batalha da nossa alma. E há momentos em nossas vidas em que nos sentimos completamente cercados neste campo de batalha. As muralhas da nossa paz são bombardeadas dia e noite. De um lado, avançam as tropas da injustiça, um processo judicial que se arrasta, uma acusação falsa que mancha o nosso nome, uma calúnia sussurrada nos corredores do trabalho. Do outro lado, avança a cavalaria da perseguição, um chefe que nos humilha, colegas que zombam da nossa fé, ou até mesmo dentro da nossa própria casa, onde enfrentamos o fogo amigo da incompreensão e do conflito familiar. E, como se não bastasse, do alto vêm os ataques aéreos do inimigo de nossas almas, flechas de dúvida, de medo, de ansiedade, ataques espirituais que tentam minar a nossa fé e nos fazer sentir abandonados por Deus nessas horas de cerco. Quando o inimigo parece estar em toda parte e a nossa força está no fim, a nossa primeira reação humana é o desespero. Sentimos que a derrota é iminente. Olhamos para as nossas próprias mãos e as encontramos vazias, sem armas para lutar. É nesse exato momento, no coração da batalha, quando a rendição parece ser a única saída, que a palavra de Deus nos oferece não apenas um consolo, mas um manual de combate. E esse manual está encapsulado em um dos mais curtos e poderosos salmos da Bíblia, o Salmo 70. Este salmo não é um poema para ser lido em tempos de paz. Ele é o grito de guerra de um soldado encurralado. É a oração crua e sem filtros de Davi, um homem que não era estranho à guerra, à traição e à perseguição. Ele escreveu estas palavras não de um palácio confortável, mas provavelmente de uma caverna fria, com o som dos seus inimigos se aproximando. E é por isso que as suas palavras ecoam com tanta força em nossos corações hoje. Elon, o nosso desespero. Ele conhece o nosso medo. A proposta de hoje aqui no canal Promessas Divinas não é apenas ler o Salmo 70 com você, é dissecá-lo como um general estudando o plano de batalha de um mestre estrategista. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou nesse salmo uma sequência de armas espirituais, uma estratégia divina para quando nos sentimos sob ataque. Nós vamos aprender a desembainhar cada uma dessas armas. A arma do clamor urgente, a arma da transferência da justiça, a arma do pivô da adoração e a arma secreta da fraqueza. Esta mensagem é um chamado para você deixar de se sentir como uma vítima passiva das circunstâncias e se posicionar como um guerreiro de oração, equipado com as mesmas ferramentas que deram a Davi a vitória em suas piores batalhas. Esta é a sua convocação para o treinamento, independentemente da força do exército que se levantou contra você. Seja no campo jurídico, profissional, familiar ou espiritual, saiba que o comandante dos exércitos celestiais está prestes a lhe entregar o plano de batalha para se alistar nesta jornada e se posicionar para a vitória. Quero que você faça agora a sua primeira declaração de um soldado de Cristo. Escreva com um coração decidido nos comentários: Senhor dos exércitos, eu me apresento para a batalha e clamo pela tua intervenção. Este ato não é apenas um comentário, é a sua resposta ao chamado. É você dizendo a Deus e a todo o inferno que você não vai se render. Você vai lutar, mas não com a sua força, e sim com a força e a sabedoria que vem do alto. Agora, prepare-se. Vamos aprender a usar a primeira e mais instintiva arma do nosso arsenal. Quando um soldado está no meio do fogo cruzado, com os inimigos avançando e a munição acabando, qual é o seu primeiro e mais vital procedimento? Ele não se senta para redigir um relatório formal e poético para o seu comandante. Elnau se preocupa com a etiqueta militar. Ele pega o rádio e grita por socorro. Ele clama por reforços, por apoio aéreo, por uma intervenção imediata do comando superior. É uma questão de sobrevivência. E é exatamente isso que Davi faz no primeiro versículo do Salmo 70. Esta é a sua primeira arma, o clamor da urgência. Ele ora: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Observe a repetição, a falta de cerimônia. Ele não começa com uma longa saudação. Ele vai direto ao ponto. A pressa é um grito visceral que nasce do desespero de um coração que sente que não tem mais um segundo a perder. Muitas vezes a religiosidade nos ensina o contrário. Ela nos coloca uma máscara de supercrente e nos diz que nossas orações devem ser sempre serenas, cheias de confiança
e com uma linguagem rebuscada. Somos ensinados a nunca questionar o tempo de Deus e a sempre manter a compostura, como se a nossa fé fosse medida pela nossa calma exterior. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, rasga essa máscara e nos mostra o poder da oração, brutalmente honesta. O seu clamor urgente não é um sinal de falta de fé. Pelo contrário, é a mais pura demonstração de fé. Por quê? Porque quando você grita socorro para Deus, você está, implicitamente, fazendo 3 declarações de fé poderosíssimas. Primeiro, você está declarando a sua total dependência. Você está admitindo: eu não consigo mais. Minha força acabou. Minha sabedoria se esgotou. Se o Senhor não intervir, eu vou perecer. E o céu se move em favor daqueles que reconhecem sua total dependência do Rei. Segundo, ao clamar a Deus, você está declarando que Ele é a sua única fonte de esperança. Você não está gritando para o universo, para os seus amigos ou para a sua própria força. Você está direcionando o seu grito para o único endereço que pode verdadeiramente mudar a sua situação. Isso é fé. Fé não é ausência de desespero. É saber para onde levar o seu desespero. Terceiro, o clamor urgente é um ato de intimidade relacional. É assim que um filho pequeno, quando se machuca ou se sente em perigo, chama pelo pai. Pai, rápido, me ajuda. Ele não se preocupa com formalidades. Ele confia na relação, no amor do seu pai, e sabe que seu grito de necessidade tocará o coração paterno. Deus não é um monarca distante e insensível que se ofende com a nossa urgência. Ele é um pai amoroso que inclina os seus ouvidos para o clamor aflito dos seus filhos. Ele prefere 1000 vezes um grito honesto vindo do fundo da sua dor do que uma oração bonita e eloquente, que não passa de palavras vazias e religiosas. Se você ainda duvida da legitimidade deste tipo de oração, olhe para o exemplo do próprio Jesus Cristo no Getsêmani. Na sua hora de maior angústia, ele não orou com uma calma estoica. A Bíblia diz, em Hebreus, que ele ofereceu suas orações com um forte clamor e lágrimas. O Filho de Deus gritou em agonia para o Pai. Ele suou gotas de sangue. Ele foi transparente. Se Jesus, em sua perfeita humanidade, nos mostrou esse caminho de vulnerabilidade e clamor honesto, quem somos nós para nos escondermos atrás de uma máscara de falsa espiritualidade? Portanto, a primeira arma que você precisa usar quando se sentir cercado é esta: a liberdade de ser real com Deus. Pare de tentar impressioná-lo. Rasgue o roteiro da oração perfeita. Vá para o seu quarto, feche a porta aí, se for preciso. Grite, chore, diga a ele que você não aguenta mais. Diga a ele que você precisa que ele se apresse. Despeje o seu coração como água diante dele. Essa oração, nascida da dor e da honestidade, move os céus de uma forma que 1000 orações, mornas e decoradas, jamais conseguirão. Para tomar posse desta arma poderosa e se libertar da prisão da religiosidade, faça esta declaração de fé aí nos comentários. Deus, eu me recuso a usar máscaras e te entrego o meu clamor mais honesto. Este é o seu ato de libertação. É a sua permissão para ser vulnerável diante do único que pode transformar a sua dor em testemunho e o seu desespero em livramento. Depois do clamor desesperado por socorro, a oração de Davi toma um rumo que, para muitos de nós, pode parecer desconfortável e até mesmo contrário aos ensinamentos de Jesus sobre amar os inimigos. Ele olha para o campo de batalha, aponta para as tropas inimigas e dispara a sua segunda arma. Ele ora: sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. À primeira vista, estas palavras soam como uma maldição, um desejo de vingança, um clamor por retribuição. E a nossa mente, condicionada pelo Novo Testamento, logo pergunta: mas eu não deveria orar para abençoar os meus inimigos? Eu não deveria dar a outra face? Esta é uma tensão real. E se não entendermos corretamente, podemos usar este salmo de forma perigosa, como uma licença para abrigar ódio e amargura em nosso coração. Mas Davi, o guerreiro segundo o coração de Deus, não está nos ensinando a odiar. Ele está nos ensinando uma das estratégias espirituais mais libertadoras que existem: a transferência da justiça. O que Davi está fazendo aqui não é um ato de vingança pessoal, é um ato de renúncia. Ele está diante de Deus, abdicando do seu direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ele está pegando todo o seu sentimento de injustiça, toda a sua dor,
toda a sua raiva legítima contra a maldade dos seus adversários, está entregando esse fardo pesado nas únicas mãos que são capazes de lidar com ele de forma perfeita. As mãos de Deus, o justo juiz. Pense nisso como um processo legal. Davi está entrando na Suprema Corte do Universo e apresentando a sua causa ao juiz. Ele não pede para ser o executor da sentença. Ele descreve a maldade dos réus. Procuram tirar minha vida, desejam a minha ruína, zombam de mim e apela para que o juiz haja e que a sua justiça prevaleça, resultando na humilhação e frustração dos planos malignos. Esta e uma arma espiritual de poder imenso por duas razões. Primeiro, ela protege o nosso próprio coração. Quando somos injustiçados, a nossa tendência natural é deixar que a amargura e o desejo de vingança criem raízes em nossa alma. Mas esses sentimentos são um veneno que mata o hospedeiro. Você não pode carregar o fardo do ressentimento e, ao mesmo tempo, andar na leveza da graça de Deus. Ao orar como Davi, você faz uma cirurgia espiritual. Você arranca a raiz da amargura e a entrega a Deus. Você diz: Senhor, esta dor é grande demais para mim. Este desejo de ver o mal retribuído está me consumindo. Eu não quero carregar isso. Eu transfiro esta causa para o teu tribunal. E vingança pertence a ti, e eu confio no teu julgamento. Este ato te liberta para paradoxalmente começar a amar os seus inimigos, porque você não precisa mais ser o juiz deles. Você os entrega a um juiz muito mais competente e sábio do que você. Segundo, esta oração alinha nossa causa com a causa de Deus. Os inimigos de Davi não estavam apenas zombando dele, estavam zombando do Deus de Davi. A sua aparente vitória seria vista como uma derrota do Deus de Israel. Portanto, quando Davi pede que eles sejam confundidos e envergonhados, ele está na verdade orando pela vindicação do nome e da honra do próprio Deus. Ele está dizendo: Senhor, não permita que a maldade prevaleça, pois isso fará com que o teu santo nome seja blasfemado. Age, não apenas por minha causa, mas pela tua glória. Quando você é perseguido por causa da sua fé, quando a sua integridade como cristão é atacada, a sua causa se torna a causa de Deus. E você pode ter a ousadia de pedir que Ele se levante para defender a honra do seu próprio nome através da sua vida. Então, se você está passando por uma situação de profunda injustiça, não deixe o veneno da amargura te consumir. Não gaste sua energia planejando uma vingança. Use a segunda arma de Davi. Vá para o seu lugar de oração e transfira o processo. Nomeie as pessoas e as situações, descreva a injustiça para Deus e ama a tal do fei. Entregue o martelo do juiz nas mãos dele. Para selar essa decisão libertadora em seu espírito, escreva nos comentários: Pai, eu abro mão do meu direito à vingança e coloco a minha causa nas tuas mãos de justiça. Este é o seu alvará de soltura da prisão do ressentimento. É o momento em que você deixa de ser o advogado e a vítima da sua própria causa e passa a ter o Deus Todo-Poderoso como o seu defensor. Até este ponto da nossa oração de guerra, o nosso foco esteve, compreensivelmente, na batalha. Nós olhamos para as forças inimigas, sentimos o peso do cerco, clamamos por reforços e entregamos a causa da justiça ao nosso comandante. Estas são manobras defensivas e estratégicas essenciais, mas um exército que apenas se defende pode, no máximo, sobreviver. Para vencer, ele precisa contra-atacar. E é aqui que Davi nos ensina a usar a terceira e talvez mais inesperada arma do nosso arsenal, o pivô da adoração. Observe a mudança súbita e deliberada de foco no versículo 4. Depois de falar sobre seus inimigos, Davi faz um giro de 180 graus em seu espírito e declara: Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Este não é um pensamento aleatório. Esta é uma tática de guerra. Davi está, conscientemente, tirando seus olhos do tamanho do seu problema e fixando-os no Tomanhudu, seu Deus. Ele para de descrever o que o inimigo está fazendo com ele e passa a declarar o que Deus é para ele e para todo o seu povo. A principal estratégia de Satanás durante uma crise não é apenas nos causar dor, é nos deixar obcecados pela nossa dor. Ele quer que o nosso problema se torne o nosso horizonte, que a voz da injustiça se torne a única coisa que ouvimos, que o medo se torne o nosso conselheiro. Ele quer nos afogar em autopidade, raiva e ansiedade,
porque uma mente consumida pelo problema não tem espaço para contemplar a solução divina. O pivô da adoração é um ato de rebelião contra essa estratégia inimiga. É a nossa declaração de insubordinação contra o império do medo. Quando, no meio da perseguição, da doença ou da crise financeira, você abre a sua boca, não para reclamar, mas para dizer como Deus é grande, você está enviando uma onda de choque para o mundo espiritual. Você está dizendo ao inimigo: você pode ter cercado o meu acampamento, mas você não pode tocar no meu rei. A minha alegria não está na ausência de problemas, mas na presença do meu Salvador. A adoração em meio à dificuldade é uma arma poderosa, porque ela realinha a nossa perspectiva. Enquanto olhamos para as ondas da tempestade como Pedro, nós afundamos. Mas quando erguemos os nossos olhos para Jesus, o mestre da tempestade, nós andamos sobre as águas. Louvar a Deus no meio da luta não nega a existência do problema, mas o coloca em sua devida proporção. O nosso louvor magnifica a Deus e, quando Deus se torna grande em nossa percepção, os nossos problemas, por maiores que sejam, se tornam pequenos em comparação. Além disso, a adoração convida a presença manifesta de Deus para o nosso campo de batalha. O Salmo 22 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O louvor é a atmosfera do céu. Quando começamos a louvar, estamos, na prática, trazendo a atmosfera do céu para a nossa situação na terra. E na presença de Deus, a ansiedade se aquieta, a sabedoria floresce e a força se renova. Lembre-se de Paulo e Silas, presos no lugar mais escuro de uma prisão romana. À meia-noite, o que eles fizeram? Eles não estavam apenas orando, eles estavam cantando louvores. E o que aconteceu? Houve um terremoto, as portas se abriram, as correntes se soltaram e a salvação chegou à casa do carcereiro. O louvor deles em meio à crise se tornou a chave que destrancou o seu livramento. É importante entender que o louvor do qual Davi fala aqui não é um sentimento, mas uma decisão. Ele não diz: sintam-se felizes e alegres. Ele diz: regozijem-se e alegrem-se. É um comando, um ato da vontade. Você não precisa sentir vontade de louvar para louvar. Na verdade, o louvor mais precioso para Deus é o sacrifício de louvor, aquele que oferecemos quando não sentimos nada, quando nosso coração está pesado e nossas circunstâncias são sombrias. É um louvor que nasce da fé e não da emoção. É a escolha de acreditar que Deus é grande, mesmo quando tudo ao nosso redor parece pequeno e derrotado. Portanto, se você está no meio de sua batalha, use esta arma. Pare por um momento de olhar para os seus inimigos. Coloque uma música. Comece a listar em voz alta os motivos pelos quais Deus é digno de louvor, a sua fidelidade no passado, a sua salvação, o seu amor, a sua criação. Decida se alegrar nele, não em suas circunstâncias. Para ativar esta arma poderosa em sua vida agora mesmo, declare esta decisão nos comentários. No meio da minha batalha, eu escolho levantar um louvor como minha arma. Este é o seu pivô estratégico. É o momento em que você para de lutar com a sua força e começa a lutar a partir da plataforma da grandeza do seu Deus. No clímax da sua oração de guerra, depois de ter clamado por socorro, entregado seus inimigos ao juízo de Deus e feito o pivô estratégico para a adoração, um guerreiro comum talvez terminasse com uma declaração de força, com um brado de autoconfiança revigorada. Mas Davi não é um guerreiro comum. Ele é um guerreiro segundo o coração de Deus. E ele conhece o segredo mais profundo do reino. E é por isso que ele saca a sua arma final, a mais inesperada de todas, a força da sua própria fraqueza. Ele conclui sua oração no versículo 5 com uma das declarações mais humildes e ao mesmo tempo mais poderosas de toda a Escritura. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Este versículo é a chave de ouro que tranca a porta contra o medo e abre a porta para o poder de Deus. Parece um paradoxo, como a admissão da pobreza e da necessidade pode ser uma arma em qualquer exército do mundo. A fraqueza é uma desvantagem a ser escondida, mas no exército de Deus, a fraqueza reconhecida é o PA requisito para a vitória. Quando Davi diz: eu sou pobre e necessitado, ele não está falando apenas de sua condição material. Ele está fazendo um diagnóstico espiritual profundo. Pobre aqui significa pobre de espírito. A primeira bem-aventurança que Jesus pregou no Sermão do Monte
é o reconhecimento de que, espiritualmente, estamos falidos, não temos recursos próprios de santidade, de sabedoria ou de força para vencer esta batalha. É o oposto da atitude da igreja de Laodiceia, que dizia: sou rico, de nada tenho falta, mas que aos olhos de Deus era miserável, pobre, cego e nu. Ser pobre de espírito é esvaziar os bolsos da nossa autossuficiência e nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias, prontos para receber tudo dele. Necessitado é a consciência constante da nossa dependência. É a atitude de galo que sobe que sem a videira, ele não pode fazer nada, não pode produzir nenhum fruto. É acordar a cada manhã e dizer: Senhor, eu preciso de ti hoje tanto quanto precisei ontem. Esta postura de fraqueza é uma arma secreta, porque ela neutraliza a maior arma do inimigo, o nosso orgulho. O orgulho nos diz que podemos lutar sozinhos, que somos fortes o suficiente. E quando tentamos lutar com a nossa própria força, nós sempre perdemos. Mas quando declaramos a nossa fraqueza, o nosso orgulho é crucificado. E algo milagroso acontece. Nós abrimos espaço para que o poder de Deus entre em cena. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição da forma mais difícil. Ele tinha um espinho na carne, algo que o humilhava constantemente. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. A resposta de Deus para ele é o segredo da vida cristã vitoriosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força de Deus não é adicionada à nossa força. O poder de Deus se manifesta em sua plenitude no exato ponto da nossa fraqueza reconhecida. E Paulo entendeu isso tão profundamente que ele mudou sua perspectiva. Ele concluiu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele começou a ver sua fraqueza não como um problema, mas como um palco para o poder de Deus brilhar. É exatamente isso que Davi está fazendo. Ao dizer eu sou pobre e necessitado, ele está preparando o palco. E imediatamente depois, ele declara o papel de Deus nesta peça. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Ele está dizendo: como eu sou fraco, tu precisas ser a minha força. Como eu sou necessitado, tu precisas ser a minha provisão. Como eu sou incapaz, tu precisas ser o meu libertador. Ele sai do centro do palco e coloca Deus sob os holofotes. E é neste ponto que a nossa fé se torna inabalável, porque a nossa confiança não está mais em nossa capacidade de lutar, mas na capacidade infalível de Deus de nos socorrer e libertar. Então, se você se sente fraco hoje, se sente pobre de recursos, de esperança, de força, não se desespere. Você está na posição perfeita para ver o poder de Deus se manifestar. A sua fraqueza não é uma desqualificação, é a sua qualificação para a intervenção divina. Abrace-a, Deus, e veja menos-a como o lugar onde o poder dele irá se aperfeiçoar em sua vida. Para selar esta verdade paradoxal e poderosa em seu coração, declare com a sinceridade de Davi nos comentários: na minha fraqueza eu te encontro, na minha necessidade tu és o meu tudo. Esta é a declaração que desarma o seu ego e arma o poder de Deus em seu favor. É a arma secreta que garante a vitória final. E assim, completamos nosso treinamento no campo de batalha da alma, guiados pela estratégia divina contida no Salmo 70. Davi, em seu momento de maior angústia, não se entregou ao desespero, mas desembainhou as armas espirituais que o próprio Deus lhe deu. E agora, essas armas estão em suas mãos. Vamos recapitular nosso arsenal. A primeira arma é o clamor da urgência. A liberdade de sermos brutalmente honestos com Deus, sabendo que nosso grito de socorro é um ato de fé que move CUS. A segunda arma é a transferência da justiça, o ato santo de renunciar ao nosso direito de vingança, entregando nossos inimigos e nossas causas nas mãos do justo juiz, o que nos liberta do veneno da amargura. A terceira arma é o pivô da adoração, a decisão estratégica de tirar os olhos do tamanho do problema e fixá-los no tamanho do nosso Deus, mudando a atmosfera da batalha através do louvor. E a quarta arma secreta é a força na fraqueza, o reconhecimento humilde da nossa total dependência de Deus, a postura que desativa o nosso orgulho e ativa o poder dele em nossa vida. Esta não é apenas uma teoria bonita, esta é a estratégia dos vitoriosos. É o caminho que os santos de todas as gerações percorreram.
e é o caminho que Deus te convida a trilhar hoje. A vitória na sua luta pode não vir da forma que você espera ou no tempo que você deseja, mas ao aplicar estes princípios, você se posiciona sob o favor e a proteção do Deus dos exércitos. Você pode não ver as muralhas inimigas caindo imediatamente, mas pode ter certeza de que, no mundo espiritual, o seu clamor foi ouvido. A sua causa foi recebida pelo juiz. A sua adoração silenciou o acusador e a sua fraqueza se tornou o palco para o poder de Deus. A vitória começa primeiro dentro de você, com uma paz que excede o entendimento, com uma força que não vem de você mesmo e com uma confiança inabalável de que o seu libertador não falhará. Agora, quero te convidar a usar estas armas, não amanhã, mas agora. Onde quer que você esteja, prepare o seu coração. Vamos juntos entrar no campo de batalha em oração, não mais como vítimas, mas como guerreiros equipados. Pai, nosso comandante celestial, Deus dos exércitos, nós nos apresentamos diante de Ti, no meio da nossa batalha, e com a honestidade que o aprendamos, nós usamos a nossa primeira arma e clamamos: socorro, Senhor. Apressa-te em nos ajudar. As forças da injustiça, da perseguição, da doença e da ansiedade se levantam contra nós, e as nossas próprias forças se esgotaram. Nós não aguentamos mais sozinhos, precisamos da Tua intervenção urgente em nossa vida. E agora, Pai, nós pegamos a segunda arma. Nós olhamos para aqueles que nos perseguem, que nos acusam, que nos desejam o mal, e nós escolhemos não odiar. Em vez disso, nós os colocamos diante do Teu tribunal. Nós Te entregamos cada processo, cada palavra de calúnia, cada ato de injustiça. A causa é Tua. A justiça pertence a Ti, e nós liberamos o nosso coração da necessidade de vingança, confiando que o Senhor é o nosso advogado e o nosso justo juiz no meio desta dor. Senhor, nós fazemos o pivô da fé e usamos a terceira arma. Nós tiramos nossos olhos das circunstâncias e os elevamos para Ti, e nós declaramos que Tu és grande. Grande é a Tua fidelidade, grande é o Teu poder, grande é o Teu amor por nós. Nós Te louvamos não porque tudo está bem, mas porque Tu és bom em todo o tempo. Que o nosso sacrifício de louvor suba a Ti como um aroma agradável e silencie a voz do inimigo. E por fim, Pai, nós empunhamos a nossa arma secreta. Nós confessamos diante de Ti. Nós somos pobres e necessitados. Somos fracos e falhos. Sem Ti, nada podemos fazer. E é por isso que declaramos com toda a nossa fé: Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso libertador. Nós não confiamos em nossa força, mas na Tua. Nós não esperamos em nossas habilidades, mas em Teu livramento. Age agora, ó Deus, em nosso favor, e que toda a glória e toda a honra sejam dadas somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que vem depois da batalha da oração, inunde o seu coração agora mesmo. Você lutou o bom combate. Você usou as armas certas. Agora, descanse na certeza de que o seu comandante está agindo. Aqui no canal Promessas Divinas, nossa maior alegria é equipar você para a sua caminhada de fé. E a nossa comunidade é o lugar onde compartilhamos nossas lutas e vitórias. Por isso, quero te fazer um último convite. Responda nos comentários: qual das 4 armas espirituais do Salmo 70 você mais precisa usar na sua batalha hoje? Seu compartilhamento pode encorajar outra pessoa que precisa da mesma arma. E se este conteúdo, que te trata como um guerreiro a ser treinado e não como uma vítima a ser consolada, faz sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Junte-se à nossa família, ao nosso batalhão de fé, e vamos continuar crescendo e vencendo juntos. Lembre-se, a batalha é real, mas o nosso Deus é maior.